Olá, meus amores, bons dias! Olha a Pro aqui de novo, mais uma vez juntinhos para mais uma aula. E hoje, aula de geografia. Olha, Pro vai postar lá no grupo todo o roteiro da aula de hoje, as páginas do livro, tudo certinho, como é que tem que ser feita a atividade. E aí vocês vão assistir esta explicação e vão resolver tudo sem nenhum problema. Vamos falar hoje, sabe do quê? A gente vai continuar falando sobre as modificações que o homem faz na natureza. Olha, para começar, a gente vai falar que na natureza ela é feita de paisagens. Paisagens é aquilo que a gente vê na natureza. Existem paisagens que são naturais. As naturais, elas são aquelas que já existem na natureza, que a natureza já deu de presente para a gente. A praia, as florestas, o campo, ai meu Deus do céu, os rios, oh coisa maravilhosa. Mas tem também as humanas, as paisagens humanas ou paisagens artificiais. Essas são feitas pelo homem. Essas paisagens foi o homem quem construiu, como prédios, como indústrias, como praça, como estradas, como pistas asfaltadas, BRs, tudo isso foi construído pelo homem. Aí você poderia me perguntar, Proi, por que o homem constrói isso? Ele constrói tudo que o homem faz na natureza, tudo que ele mexe na natureza, é para satisfazer as suas necessidades, as nossas necessidades. Vejam, a gente precisa de se locomover de um lugar para o outro. Constrói-se estradas, porque nelas vai ser mais rápido o trajeto. Vocês já imaginaram se a gente ainda ficasse andando pelos carreirinhos lá no meio da floresta? Ia demorar, né? Era? Então, com a evolução do tempo, com a evolução do mundo, as coisas foram modificando também. E para que essas coisas fossem modificadas, o homem, infelizmente, modificou a natureza. E às vezes essas modificações podem não ser tão boas, elas podem prejudicar o nosso meio ambiente. E é sobre isso que a gente vai refletir na aula de hoje. Vejam, falamos das paisagens naturais e das paisagens humanas, e aí vocês podem me perguntar, mas por quê? Olha, como já falei para vocês, tudo, absolutamente tudo do que a gente precisa vem da natureza. E aí o homem vai buscar na natureza para nos oferecer isso, para viver disso, para usufruir disso. Olha, lá na escola nós já fizemos esse exercício e nós podemos refazê-lo aqui. No café da manhã, sentei na mesa do café da manhã. O que tem na minha mesa? Ai, pronto, tem cuscuz. Cuscuz! Vem do milho. O milho, ele precisa ser plantado. Ele é uma sementinha amarela, ou pode ser branca também, ou ele é colorido, né? Mas a gente geralmente utiliza o milho amarelinho. Ele é plantado, ele é colhido, ou seja, então ele precisa da natureza, porque ele precisa da terra, ele precisa de água, ele precisa de luz solar, ele precisa de oxigênio, tudo isso. E aí ele é colhido, mandado para as indústrias fazem, trituram ele e ele vem para a nossa mesa para a gente fazer o cuscuz. Pró, mas eu também como pão. Pois é, o pão também ele vem de lá da natureza, porque ele é feito do trigo. E o trigo também é uma plantinha, um vegetalzinho que é plantado, que precisa do solo, que precisa da água, que precisa de tudo isso que o milho também precisa. E os grãozinhos deles também são mandados para as indústrias, triturados, mandados para as padarias, e as padarias fazem o pão que a gente come todos os dias. Também passo margarina, Pró, no meu pão. Pois é, a margarina é um derivado do leite. O leite, ele vem da vaca, tiradinho lá dos peitinhos da vaca. E a vaca, para dar aquele leitinho lá no curral, para ele poder vir para a indústria, virar manteiga e vir para a nossa mesa, ela come capim. Primeiro, ela precisa do solo para viver lá no solo. Ela come capim, que vem do solo. A água que vem do solo, tudo precisa de lá, da natureza. Eita, Pró, eu também ponho um ovinho, tanto no meu cuscuz como no meu pão, que vem da galinha. E a galinha, como a vaca, também está lá no pecuarista, no agropecuarista, que ela vai precisar do solo para viver nele, ela vai precisar da terrinha para ela ciscar, ela vai precisar do milho para ela se alimentar, da água, da luz solar, de tudo.
Ah, Pro, mas olhe, o prato que eu coloco essas coisas dentro, ele é de cerâmica. Ele é de cerâmica? Mas você sabia que a cerâmica é feita de barro? Pois é, de argila. É uma argila especial que vira cerâmica. E ela é retirada de lá da natureza, é retirada do solo. E é. Oxe, e o garfo e a faca? Pois é, o garfo e a faca, eles são de aço, que são provenientes do minério de ferro, que também vem da natureza. Olha que coisa. Tudo, qualquer coisa que a gente falar que precisa. E a camisa, Pro? Oxe, ela é feita de algodão. Você acredita que o algodão, ele é de uma florzinha branquinha, muito fofinha, que é de uma planta chamada algodoeira, que também vem da natureza? Pois é. Não, a minha é chique, a minha é de seda, por favor. Pois é o bicho da seda que faz, que é um insetinho, tipo uma borboletinha. É ele que faz, ficam os casulinhos lá e depois esses casulinhos são utilizados para fazer a seda. Olha só, tudo, tudo que a gente precisa vem da natureza. O combustível do carro é derivado do petróleo. O petróleo é retirado do subsolo. Então, o homem, a casa da gente, o cimento que é construído a casa, ele é retirado de lá do subsolo. E a argila que é feita os tijolos, também. A areia, também. O calcário, também. Aquela madeirinha do teto, também. Aquelas viguinhas de ferro que coloca assim para ficar bem firme, também. Tudo que a gente utiliza vem da natureza. E aí o homem utiliza, é claro que precisa buscar isso para o nosso bem viver mesmo, para nossa tranquilidade, para o nosso conforto. Porém, a gente precisa pensar muito de quando a gente vai buscar isso na natureza, se isso faz bem para a natureza. Se a gente está conseguindo conviver bem entre o nosso bem, os nossos bens particulares, o nosso conforto, o progresso e a natureza. Porque o que vem da natureza, ele não dura a vida toda. Vai chegar uma hora em que a natureza, na verdade, a natureza já está pedindo socorro. E vai chegar uma hora que a natureza não vai mais ter mais tanta coisa assim para nos oferecer. E aí a gente vai começar a perecer por isso. Vejam, os rios poluídos. E aí, de onde a gente vai beber água? Beber água fresquinha. E aí as indústrias soltando muita fumaça, muita poluição. E aí, se a gente precisa do ar para respirar, olha aí que reflexão que a gente precisa fazer sobre a natureza, sobre as modificações que se faz na natureza para o nosso bem viver, para satisfazer os nossos desejos. E aí, como é que fica tudo isso? Olha, tudo isso que eu falei que o homem retira da natureza são o que nós chamamos de recursos naturais, ou seja, recursos, coisas que a natureza nos oferece. Então, a natureza nos oferece o solo para plantar, para retirar minério dele. Vixe, e aqueles colares chiquérrimos que as pessoas usam, de ouro, com pedras preciosas. Pois é, tudo vem do subsolo. Hum, e eu ouvi dizer que tem umas pessoas que usam os colares de pérolas que são caríssimos. Pois é, aquelas pérolas, elas vêm das ostras de lá do fundo do mar. São uns animaizinhos marítimos, uns invertebradozinhos marítimos que ficam dentro de umas casquinhas assim, de umas conchinhas assim, e lá dentro fica a ostrinha, a pérolazinha, fica a ostrinha e a pérolazinha. E aí eles retiram aquela pérola e faz aqueles colares muito caros. Pois é, tudo vem da natureza. E aí essas coisas que a gente utiliza da natureza, a gente chama de recursos naturais. A madeira que faz os móveis, que faz o pré-telhado da casa, as telhas que cobrem a casa, que são feitas de argila, tudo isso vem da natureza. As barras de ferro, vem do minério de ferro, que é cavado na natureza. Então, tudo isso vem da natureza e a gente chama isso de recursos naturais. Se são recursos naturais, eles vêm da natureza. E se a gente não souber cuidar bem deles, eles podem acabar, se esgotar, porque a natureza também se esgota. E aí, como é que a gente vai viver? Se a gente está tão habituado com essa facilidade toda, de tudo aqui pertinho da gente, tudo muito fácil.
Então a gente precisa, essa aula é mais que uma aula, ela é uma reflexão mesmo, de como é que a gente está vivendo nessa natureza, como é que é a nossa convivência, como é que é a nossa interação. Será que ela está dando mais do que o que a gente está devolvendo? Será que quando o homem retira uma árvore de lá da natureza, ele planta pelo menos 3 no lugar? Será? Então, quando a gente para fazer esses questionamentos, a gente começa a rever os nossos conceitos. Como é que eu estou vivendo? Como é que eu estou, como é que eu lido com a natureza? Qual é a minha convivência? Qual é a minha interação com a natureza? E aí, eu vou falar para vocês dos 5, né? Eram 3, mas a Pro acrescentou mais. Dos 5 R's. 5 R's. 5 palavrinhas que iniciam com a letra R que a gente precisa muito utilizar para manter sempre as paisagens naturais por aí, na nossa frente. Precisamos das artificiais, das humanas? Precisamos. A gente precisa de casa para morar, a gente precisa, como eu já falei para vocês, das rodovias para andar, a gente precisa do transporte, esse transporte infelizmente polui, mas a gente pode pensar em alternativas. Um transporte que polua menos, indústrias que poluam menos. Quem tira algo da natureza, colocar de volta. Retirei uma árvore, coloque 3, plante, faça a remuda dessas árvores. Porque quando a gente não faz isso, a natureza vai, na verdade, ela já está pedindo socorro. E aí ela vai chegar um ponto em que ela pode se esgotar, porque os recursos naturais, infelizmente, são recursos esgotáveis, que eles podem sim, o homem pode sim acabar com eles, e não é para acontecer isso. Então, sobre os 4 R's, a gente precisa primeiro repensar. O que é repensar? O que eu vou levar para casa? Olha, esses dias mesmo eu estava pensando o seguinte, eu sempre compro coisas, eu sempre compro detergente líquido. Aí eu pensei, cada vez que eu trago um detergente líquido desse para casa, eu fico com uma embalagem que vai para o lixo, que vai para a natureza, e que ela vai demorar mais de 300 anos para a natureza digeri-la. Eu acho que eu não vou mais fazer isso. Eu vou comprar aquela barrinha de sabão. O sabonete líquido, do mesmo jeito. Ele vem dentro de uma embalagem plástica, geralmente uma embalagem muito bonita, mesmo quando é refil. Aquele plástico demora anos para a natureza destruí-lo. Então eu preciso começar a comprar o em barra. E eu compro um que vem um montão de barra com uma embalagem só. E procuro a embalagem que seja mais fácil da natureza dissolvê-la. Até o shampoo. Já imaginou se a gente encontrasse shampoos em barra, tipo barra de sabonete? A gente não traria tanto plástico para casa. Então, quando eu vou ao supermercado, eu levo a minha sacola de tecido e coloco minhas compras dentro, para não trazer tanta sacola de plástico, para evitar que essas sacolas de plástico sejam produzidas, porque essas sacolas de plástico, elas são feitas com recurso natural, ou seja, elas são feitas com restos de petróleo, que vem da natureza, que precisa ser retirado da natureza, e que cada vez que se retira isso, de uma certa forma, aquele redor ali todo é mexido. Toda aquela partezinha ali que a rodeia uma usina de petróleo, a natureza é modificada e não é legal. Então, eu vou evitar o plástico? Vou, para mim é muito melhor. Eu vou evitar as embalagens? Vou. Então, a primeira coisa é isso, repensar o que eu vou trazer para minha casa, que vai produzir lixo demais e que esse lixo eu não sei qual é o destino dele. Aí outra coisa, eu posso também recusar, que foi o que eu falei, eu já não vou mais gastar, eu já não vou mais usar, eu vou recusar coisas que venham com embalagem, que eu sei que vai demorar anos e anos, 300 anos, 500 anos para a natureza digerir. Então, essas eu vou recusar. Eu posso reduzir também. Então, faz-se necessário que essas coisas venham em uma embalagem. Então, o mínimo de embalagem, como eu falei para vocês da sacola, o mínimo de embalagem que eu puder trazer, melhor. Eu posso também reutilizar. Pronto, eu vou comprar coisas que eu possa reutilizar aquela embalagem para alguma coisa. Eu posso utilizar aquele pacote para alguma coisa, eu posso utilizar aquele vidrinho para uma outra coisa, porque aí ele vai demorar para ir para a natureza. Eu também posso reciclar. Olha, o papel ele é reciclado, a gente também já conversou isso em sala de aula. O papel é reciclado,
o plástico é reciclado, o vidro, o alumínio é 100% reciclado. Então, aquelas latinhas de refrigerante, elas são 100% recicláveis. Então, reciclar, devolver, vender para as empresas de reciclagem, dá para aquele pessoal que trabalha com reciclagem para eles venderem. Você está ajudando eles, porque eles vão ganhar um dinheirinho, e você está principalmente ajudando a natureza. E o outro é o repensar mesmo. Ter um novo pensamento sobre tudo isso. E aí, o que é que eu estou fazendo pela natureza? O que é que eu estou fazendo? Será que vale a pena eu sacrificar a natureza só pelo meu bem-estar? Só para eu estar usando aquele negócio, aquele brinco com pérolas, aquele colar que, além de tudo, é caríssimo? A gente precisa ir fazendo essas perguntas. Vale a pena? É necessário? Isso é muito importante mesmo para mim? E se as respostas forem não, não façam. Então, é importante que eu use o detergente dentro do vidrinho que vai passar 300 anos? Não, eu vou usar o sabão. E vou usar o mínimo possível. Tudo que eu puder economizar é bom para mim, porque é uma economia no meu dinheiro, e é bom para a natureza. Então, os papéis, olha, eu uso muito papel, muito, muito, muito. Mas esse papel aqui, eu vou usar ele por um lado, eu vou usar ele pelo outro. Se eu puder reaproveitar ele de alguma forma, depois, quando eu for me desfazer dele, eu vou colocar ele um negocinho separado para que o rapaz que recolhe o lixo leve ele para reciclagem. Então, eu tenho que fazer esses questionamentos para mim. E se cada um de nós fizer esses questionamentos, você pode até imaginar, sim, mas e aí? Eu vou fazer isso, mas eu não sei se o Joãozinho que mora aqui do lado vai fazer. Então, a gente precisa cada um ir fazendo a sua parte. E, de uma certa forma, ir incentivando. E sendo multiplicador de ideias. Você chegou na casa da sua avó e você percebe que a sua avó está fazendo uma coisa, jogando alguma coisa no lixo, alguma coisa, enfim, que vai prejudicar a natureza, fale. Eita, vó, por que você não usou o sabão de barra, vó? Esse vidro aí, ó, 300 anos, viu, para a natureza dar conta de destruí-lo. Então, quando você é um multiplicador de ideias, tudo modifica ao seu redor, porque você vai fazendo, você vai transformando as pessoas e o pensamento das pessoas que estão ao seu redor. Então, meus amores, vamos ser multiplicadores de ideia, fazer as atividades, obviamente, e na próxima aula a gente se encontra aqui, viu? Beijos, beijos e mais beijos.